Fala, seus lindos, maravilhosos, indefectíveis. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Fizemos aula 1, tipos de linguagem. Fizemos aula 2, deixa eu ver se eu me recordo. Sei que a 3 é variação linguística, a 4 é agora norma culta. Deixa eu bater uma real para vocês. Essa norma culta, ela é materializada na competência 8, habilidade 25. Competência 8, desculpa, habilidade 27. 25, singularização da variante. 26, aplicabilidade da variante ao contexto. E a 27 é o domínio da norma culta. E aí eu coloquei alguns conceitos do que seria norma, sim, do que seria padrão. Ele disse que norma é a soma dos usos históricos e socialmente consagrados numa comunidade. E o padrão é a reiteração dessa estrutura. Espera aí. Então, nem todo padrão necessariamente será culto. É isso que ele está tentando te dizer. O padrão é a reiteração, certo, dos limites mais definidos. Professor, tem hora que ele chama de norma padrão? Sim, uma norma padrão, nós temos algo pré-estabelecido historicamente, socialmente, que foram consagrados, isso vira um padrão, e esse padrão tem que ser respeitado ou seguido. Se você for de encontro, é por isso que eles dizem que houve um erro de ordem gramatical, se respeitar, você está agindo de acordo com a gramática normativa. Aí temos o culto, que eu preferi classificar como uma questão de verticalização, sim, de informação. Aqui, ó, utilização de um modelo que contempla a verticalização advinda de muito esmero e preocupação com a elaboração desta mensagem. E exemplifiquei aí com Rui Barbosa. Aí temos o formal, que é aquele que respeita as normas gramaticais, e o informal, que é aquele que vai de encontro. Entendamos uma coisa. Deixa eu explicar aqui para vocês. A gente, na gramática normativa, tem 3 núcleos duros, que é a fonologia, lá vai a metralhadora ambulante, que trabalha com fonema, classificação dos fonemas, ortografia, separação, acentuação, certo? Isso tudo. Aí esse fonema ele vai se materializar e tomar forma. Daí, morfemas, certo? Aí você tem as processos de formação de palavra e as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo. Preposição, condição, advérbio e interjeição. 10 classes gramaticais. E aí essas palavras elas vão se relacionar. E a relação, etimologicamente, a essa relação nós chamamos de sintaxe. Na sintaxe, você tem os termos essenciais, sujeito, predicado, termos integrantes, objeto direto e indireto, né, agente da passiva, certo, e o complemento nominal, os termos acessórios, adjuntos adnominais, adverbiais, vocativo e aposto. Aí tem o período composto por coordenação, período composto por subordinação, aí você tem concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, crase e colocação pronominal. Tudo isso é objeto de estudo da sintaxe. Quando ele fala em norma culta, ou a questão fala em respeitar a norma culta, ele engloba tudo isso aí. Fonologia, morfologia e sintaxe. E outra, quando você fala, isso tudo respeitando um padrão, certo? Que já foi consagrado, e que caso você desconheça ou vá de encontro, logicamente você vai desrespeitar esse padrão ou esta norma, tá bom? E aí eu escolhi 5 questões, todas essas questões, quando aconteceram, trouxeram certa resistência, porque envolve conhecimento gramatical e há alguns anos muita gente já está distante um tanto quanto da gramática. Eu vou dizer o seguinte, eu costumo dizer que quando você for fazer uma análise de algo, é só lembrar do primeiro João. No princípio era quem? O verbo, certo? Era o verbo. Achei o verbo. Depois que eu acho o verbo, eu vou atrás de sujeito. Então eu tenho sujeito e predicado, que são os 2 termos essenciais da oração. Eu vou ver se esse verbo é transitivo ou intransitivo, ou se for intransitivo, se ele exige uma preposição ou não. Quem volta, eu vou dizer que volta de ou que volta a. Quando eu olho para essa frase, nem tem o de, nem tem o a. Se eu trouxesse o de para cá, faria sentido? Aí você disse, não, de que horas ela volta, não faria sentido. Mas se eu trouxesse o a para cá, faria sentido? Aí você provavelmente, a que horas ela volta. Professor, como é o nome desse assunto? Entre sujeito e predicado, ou seja, do predicado para o sujeito, nós temos a concordância verbal. Do predicado para o complemento, exigindo complemento ou não, preposição ou não. E qual a preposição que ele vai escolher, nós chamamos de regência. Então,
há um problema aqui de regência. Erros de concordância, regência ou colocação pronominal, nós chamamos de solecismo. É um vício de linguagem, então prestemos atenção. Na hora que eu observei o verbo voltar, eu perguntei para o verbo voltar, qual a preposição que você quer? Aí ele disse o de e o a. Olhei para as alternativas, nem tinha o de, nem tinha o a. Tentei colocar o de na frente do quê? Não fez sentido. Coloquei o a, fez sentido. Professor, como é o nome desse processo? Regência retroativa ou migração de preposição. Como é o nome desse vício? Solecismo, que envolve regência, colocação pronominal, certo? E concordância. Qual é a alternativa que fala sobre esse vício? A letra E, que no caso é o apagamento da preposição. Vamos lá. Outra, falei de fonologia, morfologia e sintaxe. Existe a questão semântica e a questão lexical. Quando eu falo de léxico, é o amontoado de palavras existentes na língua portuguesa. Ponto? Ok? Quando você fala de vocabulário, é a parte que você domina desse todo. Nós temos o vocabulário ativo, que é essa linguagem pedestre que a gente utiliza no dia a dia, certo? Que é muito comum. E o vocabulário passivo, é aquela palavra difícil que você domina, mas só utiliza em ocasiões especiais. E esse texto, chamado Draga, fala justamente sobre isso, sobre um cidadão que foi tentar transcrever e pegou o nome, eu acho que é alguma coisa pega sapo, sim? Ele pegou o nome desse cara e tirou o verbo pegar e botou o verbo capturar. Meu amigo, se eu sou de uma determinada área periférica, deixa o verbo pegar, meu irmão. Você tira toda a expressividade do processo, tirando o verbo pegar e colocando o verbo capturar. Ah, professor, mas gramaticalmente está certo e o nível vocabular melhorou muito, mas não foi compatível com a situação de quê? De uso. Até o xingamento, que é para demonstrar determinada expressividade, se o contexto demandar, ele é necessário, porque entra ali no eixo das interjeições, que são palavras, frases, que denotam toda a alternância de sentimento. Então, ao criticar o preciosismo linguístico, que foi o cara tirar o verbo pegar e colocar capturar do literato, e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, que seja de uma determinada localidade que contemple o quê? A espontaneidade da linguagem, o poeta expressa uma concepção de que língua contrapõe características da escrita e da fala, não é isso? Valoriza o uso de variedades populares, porque a língua é um patrimônio histórico cultural formador de uma identidade nacional. Se eu quero representar de forma fidedigna falar do povo brasileiro, e ele é de um extrato marginalizado ou periférico, não tem como colocar na boca dele uma palavra que destoa das palavras que comumente ele usa, porque aí você será inverossímil. Logo, o gabarito da questão é letra D de dado. E a terceira? Tem um lance interessante. Eu estava corrigindo um texto e eu sugeri que, para evitar o queísmo, o menino reduzisse a oração e, pós o gerúndio, colocasse o assim, entre vírgulas. Tipo assim, o que provoca, eu pedi para ele colocar provocando assim. Aí o aluno disse assim: tio, você está fazendo isso, está pedindo para eu usar isso. Falei, isso o quê, menino? Ele é ilícito. Falei, ilícito? Falei, não, ilícito quer dizer aquilo que não é regido por lei. Que é isso? Tô te pedindo para tu usar um ilícito, não. Ah, mas os tios disseram para mim que é errado usar gerúndio. Não é errado usar gerúndio. Usar de forma excessiva ou usar para demandar ações que são, como é que eu posso dizer, céleres, fugazes, que é errado, porque o gerúndio ou ele indica uma ação modal, como você está, por exemplo, eu estou gravando, é como eu estou, é o modo como eu estou, ou então indicação contínua, estou estudando. Estudar demanda tempo, então a ação ela é o quê? Contínua. E aí o que ele diz aqui? Esse decreto, isso aqui foi um decreto baixado que demandava, né, que proibia em repartições o uso do gerúndio. Aí ele diz, esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica. O que foi que eu disse para vocês sobre o gerúndio? Ele cumpre duas funções. Ou ele vai indicar o modo, ou ele indica que a ação é contínua. O que é que tem próximo disso? Aí do professor, continuidade do processo. Então, gabarito, letra D. Ok? E aí, meu amigo, outra. Quando você fala de ortografia, orto é correção. Grafo quer dizer escrita, certo? O cidadão escreveu excursão com C cedilha. E o outro veio e disse o seguinte, que se o dono não está preocupado com a grafia, quanto mais com todo o processo ou o translado. E aí ele falou assim, excursão com C cedilha não vai a lugar nenhum. O correto é excursão com S. Tudo bem,
Ok? Se falado, logicamente, você não sentiria a diferença, mas quando há uma representação gráfica por meio da letra, você percebe que houve um erro ortográfico ou o que nós chamamos de barbarismo linguístico. E ao escrever que excursão com C cedilha não vai para lugar nenhum, ele questiona não só a capacidade linguística, mas como a capacidade de gerir o translado de pessoas. Então, para a pessoa que leu, isso foi muito grave. Esse cartaz tem como função social conquistar clientes para o evento turístico. E por isso seria recomendável que fosse escrito na norma padrão da língua portuguesa. O comentário acrescentado pelo interlocutor sugere que a grafia incorreta da palavra excursão interfere na pronúncia do vocábulo, a pronúncia continua sendo a mesma, reflete uma interferência na fala e na escrita, da fala na escrita, até que poderia ser, mas tanto falado quanto escrito, no caso, tanto na fala, o som é o mesmo. É porque na escrita que ela passa a ser diferente, porque uma letra pode ter diversos sons, ou um som pode ser representado por diversas letras. Compromete o entendimento do conteúdo? Não, o conteúdo continua sendo o mesmo. Agora, diminui a credibilidade nos serviços oferecidos pela prestadora. Por quê? Porque por meio de um preconceito linguístico, você pode questionar que, devido ao desconhecimento de ordem, como eu falei, ortográfica, isso também demonstra certas incompetências, como, por exemplo, gerir o translado de pessoas. Tá? E agora, essa daqui nós nos excedemos um pouco, vamos lá rapidinho. Nós vamos para a nossa última questão. Já chegou todos os convidados? Nós temos o hábito de acreditar que o sujeito é tudo aquilo que vem na frente do verbo, certo? Aí, você pode ter a inversão. Quando você acha um verbo, qual é o primeiro passo? Localizar o sujeito. Quem é o sujeito? Aquele que tem como núcleo um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, o sujeito, na primeira fala, daquele que destaca a camisa preta, é todos os convidados, sim? Então, se eu colocasse à frente, certo? Ou no local de origem, mantendo a ordem direta, ficaria todos os convidados chegaram. Só que ele disse chegou. Então, houve um erro de concordância, certo? Na primeira fala. Aí disse, não, só chegaram os familiares. Ou seja, o que está usando a vestimenta preta, ele comete um erro de concordância. O que está com a camisa listada, ele procede à correta concordância. Mas qual é o nosso problema? É que nós pensamos que sujeito é aquele que vem na frente do verbo. E quando a gente coloca pós-posto, o que é que acontece? Você acaba perdendo a noção de quem é o sujeito e acreditando a ele o potencial de ser complemento. Ou seja, é uma regra, só que não é uma regra aceita dentro da norma culta. O que é que eu posso observar? São duas pessoas se comunicando que usaram registros diferentes. O da camisa preta usou um registro informal, porque não procedeu à devida concordância, e o da camisa listada procedeu à concordância. Professor, qual é o gabarito? Dualidade de registros entre os dois falantes, já que ambos usam regras distintas. A regra do primeiro é que o sujeito é aquilo que vem na frente, se não veio na frente não teria como proceder à concordância. E a regra do segundo é saber que mesmo pós-posto, independentemente da ordem, é a obrigação do predicado concordar em número e pessoa com o sujeito. Mais alguma dúvida? Espero vocês aí na próxima aula, que será a nossa quinta. Beijo, valeu!